E hoje a minha ideia era de que a gente pudesse abordar um pouco alguma coisa sobre o tema dos conselhos, do controle social, da participação popular, participação da comunidade, enfim, que é um pouco o que cada uma de vocês fazem em diferentes conselhos, né? Seja na educação, no idoso, na assistência social, na saúde, enfim. Então, conversar um pouco sobre, eu coloquei aqui, inclusive, no documento que eu fiz, qual é a razão dos conselhos, né? O que tem de concepção que a fundamenta, que a justifica, né? E por que nós somos defensores desses espaços de participação popular? Para depois, no próximo encontro, a gente conversar um pouco sobre os desafios, né? Ou seja, qual é a percepção que a gente tem em relação a isso? Se vale a pena ou não vale a pena? Talvez a pergunta mais radical seja essa, né? Ou talvez não seja a pergunta ideal, mas enfim, como é que a gente enxerga esses conselhos todos, né? Hoje a gente dizer o seguinte, sim, esse é um espaço importante e por isso a gente aposta nesses conselhos. Mas no próximo, dizer o seguinte, bom, se ainda a gente acha que esse é um espaço importante, qual é o desafio que a gente tem para enfrentar, imagino eu, vários problemas que a gente pode identificar nessas nossas experiências participativas no Brasil, né? E como é que a gente pode qualificar, inclusive. Então, essa é um pouco a ideia, hoje conversar um pouco sobre o controle social, sobre os conselhos, e depois, talvez no próximo, conversar um pouco, de fato, sobre os desafios. E aí, né, a minha tarefa aqui é falar um pouco com vocês uns 30 minutos, no máximo 40 minutos, para depois também conversar e ouvi-los. Então, essa é a minha ideia. E aí eu estava pensando sobre como abordar isso e eu tentei estruturar em três momentos, assim. Estou olhando aqui do lado porque eu estou olhando para o meu papel, aqui, no meu caderno que eu sempre uso para anotar as coisas. Primeiro, dizer o seguinte, assim, digamos, o primeiro momento é qual é a razão, o conceito, o que ela envolve, o que isso significa falar sobre, vamos usar a expressão controle social. Tem várias expressões, mas a gente pode utilizar aqui a ideia do controle social, enfim, ou do conselho. Primeiro, qual é a concepção por trás disso? Sempre eu sou muito simpático à ideia de que a gente tem que ter a razão do porquê das coisas, né? Da onde ela vem. Porque se a gente se perde no porquê, por isso a gente falou bastante de democracia duas vezes, inclusive, porque aqui tem tudo a ver com esse conceito. Quando sai essa razão da nossa participação, quando isso não fica claro, a gente se desvia muito facilmente sobre esses elementos. Então, tem que ter clareza sobre isso. Esse é o primeiro momento, talvez, né? Segundo, propriamente o exercício da participação social, da participação popular, né? Ou seja, como é que a gente, é, é, vamos chamar assim, institucionalizou aqui usando uma expressão um pouco mais rebuscada, como se diz, né? Como é que a gente institucionalizou isso no Brasil? Talvez seja um dos problemas que a gente possa identificar, talvez, no próximo encontro, né? E terceiro, num terceiro momento, para dizer o seguinte, assim, quais seriam as possíveis alternativas que já aí a gente poderia, né, recuperar depois no próximo encontro, no tema dos desafios, mas quais são umas outras formas de fazer participação social, participação popular e assim por diante, para ver se por aí a gente não encontra no próximo encontro algumas alternativas para os problemas e desafios que a gente vai identificar, certo? Então, em relação à parte da fundamentação, muitas nomenclaturas a gente utiliza para dizer a mesma coisa, praticamente, né? Então, o que é o conselho? O que são os conselhos? Os conselhos são um espaço em que a comunidade participa de alguma forma na gestão pública. Ou, em outras palavras, é um lugar onde as pessoas participam na decisão sobre a coisa pública. Né? Não estamos falando de coisa privada, é coisa pública, porque ela tem a ver com a gestão, né? Seja na educação, na saúde, na moradia, na assistência social, no idoso e assim por diante. Então, né? E são participações em temas específicos. Né? Então, é um canal de participação.
certo? Eu, Jorge, cidadão comum, aqui de Passo Fundo, eu posso ir lá numa reunião do Conselho Municipal de Saúde e Assistência Social, como qualquer cidadão, tem um espaço lá montado para isso. Eu posso ir lá e fazer as minhas reivindicações, eu posso ir lá, né, e fazer as minhas, não sei, considerações, eu posso apenas ir lá e ouvir, escutar o que as pessoas estão falando. Mas antes disso, aquele espaço tem uma série de regras, de burocracias internas, né? As pessoas que participam naquele espaço do conselho, elas representam, via de regra, sempre uma entidade, né? E elas, portanto, não falam sozinho, falam em nome de. Isso dá legitimidade ao Jorge que está falando lá em nome do CEAP, não está falando sozinho, está falando em nome do CEAP, certo? Então, é um espaço de participação social, é um espaço em que, digamos, o Estado diz, venha aqui que eu quero te ouvir. Em alguns casos, o Estado está dizendo assim, você pode me controlar, certo? Você pode me controlar, você pode me contradizer, você pode me constranger, você pode me, né, me responder, você pode discordar de mim, né? Bom, pode ser, talvez a gente pode optar por não fazer isso, ou seja, não é necessário fazer isso. Para isso tem as secretarias, tem o Estado, tem os especialistas, tem os engenheiros, tem os arquitetos, tem todos esses que são os iluminados, e esses iluminados é que vão decidir sobre a vida pública, né? Porque a gestão, o gestor, no caso o prefeito, os secretários, o governador, o que for, eles são eleitos para gerir a vida pública, a vida da sociedade, a vida das pessoas, a partir de uma série de regras. Eles podem dizer o seguinte: olha, eu fui eleito, agora sou eu que decido aqui, não vou escutar vocês, não quero ouvir ninguém, né? E nós é que vamos decidir sobre a coisa. Afinal de contas, eu tenho a legitimidade do voto, né? Que a maioria depositou em mim e eu vou fazer isso. Isso é uma opção que pode ser feita. Ainda bem que no Brasil, de 88 para cá, a gente conseguiu avançar na regulamentação desses espaços. Não sei se é regulamentação a expressão, mas nós passamos a obrigar a gestão, os gestores, a abrirem esses espaços de participação. Por exemplo, o Conselho Municipal de Saúde é obrigação de todos os municípios. Todos têm que ter, por lei, um Conselho Municipal de Saúde, né? Isso é um avanço importante, né? Agora, o Conselho do Idoso não é uma obrigação dos municípios. Eles podem não fazer, né? Não há uma lei que obrigue eles a ter um Conselho Municipal do Idoso. O Conselho do Transporte Público, que tem vários municípios que têm, né? Sobre mobilidade urbana, geralmente é o nome. É uma obrigação? Não é uma obrigação. Conselho sobre Segurança Pública é uma obrigação? Não, não é nenhuma obrigação de fazer isso. Mas muitos fazem, porque há uma compreensão no Brasil, né, na gestão pública brasileira, graças, né, a esses movimentos todos que foi feito nos últimos 30, 40, 50 anos, né, há uma compreensão, há uma cultura da gestão pública de que quanto mais as pessoas participam da decisão pública, as políticas públicas tendem a serem melhores, né? E pelo menos essa é a nossa compreensão, inclusive. Por que a gente aposta no espaço dos conselhos? Porque a gente está dizendo o seguinte: olha, para além da legitimidade que o gestor tem, o secretário, suas equipes e né, os seus profissionais, é importante ouvir as pessoas, ouvir suas demandas, saber o que eles querem, o que eles estão pensando, onde estão os problemas, né? Esse é um espaço onde a gente tem que trazer esses elementos todos. O conselho, estou usando sempre aqui o conselho do idoso, né? Mas é lá que você canaliza as demandas dessa população especificamente. É o Conselho da Assistência Social, a mesma coisa. Esse é um espaço em que a sociedade pode canalizar as suas demandas, né? E poder apresentar essas reivindicações para a gestão pública, né? E veja, aqui tem uma palavra aqui que às vezes a gente não interpreta de forma adequada, a ideia do controle social. Na área da saúde, a gente utiliza muito a ideia do controle social. E o controle social tem uma carga muito grande. Tem gente que não gosta, inclusive, dessa expressão. Porque, veja, ele tem a ver, ele marca uma posição muito clara em relação ao que era anteriormente. Em sociedades autoritárias, não democráticas, portanto, o Brasil passou por esse período, né? Em sociedades autoritárias, o conceito de controle social é aquela força exercida pelo Estado para controlar a sociedade. Por isso tem gente que não gosta da expressão controle social.
né? Então, por exemplo, na ditadura militar a gente não podia fazer reuniões, a gente podia fazer passeatas, mobilizações, por quê? Porque era proibido, enfim, por uma série de razões. É o Estado que proíbe isso. Então, portanto, o que que faz? O Estado, de cima para baixo, controla a sociedade. Isso é controle social, né? Em tempos não democráticos ou em sociedades autoritárias que não são democráticas, certo? Então, de cima para baixo, é o Estado que controla a sociedade, controla toda a sociedade, né? E proíbe uma série de coisas, sobretudo aquelas que contestam as suas ações. Esse é o conceito anterior à democracia. Já na democracia, e sobretudo em 88, a gente vai continuar utilizando a expressão controle social, mas invertemos a lógica completamente. Invertemos exatamente, né? É, exatamente não, exatamente o contrário, digamos assim, do que era anteriormente. Portanto, controle social daqui para frente é o inverso, é a sociedade controlando o Estado. E por que que na saúde a gente utiliza essa expressão com mais força? Porque a saúde é uma das poucas áreas, se não a única, se não me engano, em que o controle social ele é deliberativo, diferente dos outros. Aqui tem duas características importantes. O que que é deliberativo? Né? A expressão já diz. O Conselho delibera sobre a política de saúde. Deliberar é decidir, certo? Então, ele é um órgão de decisão, não é apenas de consulta. Por isso que a gente na saúde utiliza muito a ideia do controle social, porque vai muito além de apenas ser um espaço de apresentação e de reivindicação das questões, dos problemas, das situações. Na maioria dos outros conselhos, o conselho faz basicamente duas coisas, certo? Um diálogo mais próximo com a gestão para poder melhorar algumas propostas que a própria gestão venha a apresentar a partir de determinadas demandas, certo? Então, por exemplo, a prefeitura está pensando criar um programa de sei lá, um programa que vai fazer com que os idosos, né, ou pessoas acima de 60, 70 anos, se estiverem em situação de vulnerabilidade social, possam ganhar uma ajuda da prefeitura no valor de R$ 300 por mês, vamos chamar assim. É um programa que a prefeitura vai fazer. O que que ele vai fazer? Ele vai lá no conselho e vai dizer para as pessoas: o que que vocês acham disso? Né? Porque o prefeito ou o secretário acha que é uma proposta interessante, mas talvez a gente pode melhorar, escutar a sociedade. Vamos lá no conselho escutar isso. Né? É uma proposição que vem do gestor para com os conselheiros, certo? Aí é um diálogo, é uma proposição, é uma coisa que tu vai melhorando, vai conversando sobre isso, certo? Isso é uma coisa. Outra coisa, o que que o Conselho do Idoso vai fazer? Olha, a gente tem uma série de coisas aqui, tem no município de Passo Fundo tem em torno de 250 idosos que estão em situação precária nas suas famílias, precisariam de um lar para poder viver, né, bem. Então, a gente está querendo que a gestão, sei lá, crie algum programa, alguma coisa para atender esse povo que está precisando. Em Passo Fundo, por exemplo, criou-se um programa, né, um programa de adoção de idosos, famílias que queiram adotar idosos que não têm mais família, certo? E por um período, assim, pode ficar um mês, dois, três. Tem um programa que a prefeitura criou, a partir de demandas que apareceram, certo? Então, em geral, esses conselhos são assim, elas são mais propositivos, consultivos e propositivos, essas duas características. Em geral, assim, a característica principal é consultivo. O que que é? É a gestão consultar o espaço da participação social, consultar esse conselho para ver o que, que eles acham sobre algumas coisas. E vai aprimorando, fazendo, enfim, né? Aí as pessoas podem reclamar, dizer que não está funcionando o programa, que aqui tem gente que está precisando de. Né, os idosos estão precisando de ônibus para ir para consultar, e a prefeitura não está colocando, enfim, reclamar, xingar, espernear. Né? Esse é um lugar de fazer isso. Então, a maioria dos conselhos tem essa característica, eles são consultivos, eles não são deliberativos. Saúde é um dos poucos em que o conselho é deliberativo. Então, se a prefeitura, se a Secretaria de Saúde quer construir uma unidade básica de saúde no bairro
sei lá, Vila Rodrigues, ele precisa fazer todo um processo de construção com o Conselho de Saúde, inclusive para construção isso, né, para fazer essa unidade. Aonde começa isso? Aqui é muita coisa para falar para vocês do procedimento, mas começa desde a elaboração do Plano Municipal de Saúde. Agora, por exemplo, estamos no período de elaboração do Plano Municipal de Saúde. O Plano Municipal de Saúde é elaborado pela gestão, pela Secretaria de Saúde, é submetido ao Conselho de Saúde e é o Conselho de Saúde que decide sobre isso. Ele não é só consultado, ele decide sobre isso. Se ele dizer, ó, essa unidade aqui não dá para fazer aqui, tem que fazer em outro lugar, ou nos próximos, e vale para os próximos 4 anos, né, que é o mandato do prefeito. Se nos próximos 4 anos a gente não vai fazer nenhuma unidade básica de saúde, mas a gente vai fazer um hospital, isso tem que estar no plano, isso é o conselho que decide sobre isso. E muitas vezes a gente não tem noção do poder que o conselho tem. Isso é dado por lei ao conselho, né? Outra coisa, o Conselho de Saúde, ele aprova ou desaprova as contas do prefeito na área da saúde. Por isso ele é deliberativo, né? O meu sonho é que todos os conselhos sejam deliberativos, que o prefeito, que o secretário vá lá no Conselho da Assistência Social e diga, olha, isso aqui foi o que a gente gastou nos últimos 4 meses, no caso da saúde são de cada 4 meses, e gastamos assim, gastamos tanto, ó, isso aqui custou tanto, né? A contratação desse aqui custou tanto, tá aqui toda a prestação de contas, né? E a sociedade controlando o gasto público. Seria muito legal se na área da educação também fosse assim, se na área do idoso fosse assim, né? O programa custou R$200 mil, está aqui a conta, está aqui as notas, inclusive, de compras que a gente fez. Na área da saúde é assim, certo? Então, tem essas duas características, uma que é consultiva e outra que é deliberativa. Na saúde é que a gente avançou muito mais sobre isso, né? Estou falando aqui do ideal, né? Não significa que tudo funcione assim, mas do ponto de vista legal, é assim que funciona. Portanto, nós temos aqui uma concepção, né, no caso dos conselhos, nós temos aqui uma concepção de democracia. Muitos não concordam, é por isso que muita gente nem está nem aí com o que a gente faz nos conselhos. O que é essa concepção? A concepção é o seguinte, é muito importante, eu falei para vocês nos 2 últimos encontros, né? É muito importante que a gente participe do processo eleitoral. Aliás, muita gente reclama até disso, né? Eu acho engraçado, às vezes, que conselheiros sejam a favor do voto facultativo, né? Mas, enfim, muita gente não quer nem votar. Quem dirá participar de um espaço do conselho como o que vocês participam. Mas, enfim, essa é uma concepção que é o seguinte, democracia não é apenas votar a cada 4 anos. Democracia é mais do que isso. É você exercer a tua cidadania. É isso que vocês fazem quando estão no conselho. Exercem a sua cidadania. Só que a consciência de cidadão, ela é tão precária, tão ruim, que pouquíssima gente participa. Não sei quantas pessoas participaram, por exemplo, na conferência de assistência social que vocês tiveram. Mas eu tenho certeza que não foi uma, assim, gigantesca participação. É óbvio que não, porque as pessoas não participam desses espaços, né? Então, é uma concepção de democracia que vai além do voto. Isso que eu estava falando da outra vez para vocês, inclusive, vai muito além do voto. Né? Exercer a cidadania, exercer o teu papel de cidadão numa sociedade democrática é você participar também da vida pública, né? Da coisa pública, como diziam os gregos, da res pública. Por isso que é república, né? Res é coisa para os gregos, é coisa pública. Nós não estamos indo para o conselho para falar da nossa vida particular, para defender o asfalto na frente da nossa casa, certo? Para ganhar consulta lá do médico, embora alguns façam isso também, mas enfim, não é esse o propósito. Nós estamos indo lá por uma questão pública, de todo mundo. Quando a gente vai lá discutir assistência social, estamos falando de todas as pessoas que precisam da assistência social. Essa é uma consciência coletiva, né? Por isso eu falava para vocês no encontro anterior que tem duas concepções de democracia, uma que é muito mais procedimental e outra que é cultural. Acreditem em mim, essa experiência aqui não é todos os países que têm. Nem todos os países têm a experiência massiva de participação social como o que o Brasil tem, por exemplo. E isso aqui foi fundamental para o amadurecimento da nossa democracia. Pessoas que estão nos conselhos, participam das conferências, são, via de regra, pessoas mais democráticas, certo? Estão nesses espaços porque acreditam que é um espaço importante de construção da política pública.
porque todas elas estão vinculadas a uma política pública, certo? Então, o seu João, que participa lá do Conselho de Idoso, ele vai lá porque ele está preocupado com os demais, ele quer que os demais, ele quer que a prefeitura atenda bem, ele quer que tenha programas, ele quer que, né, os idosos, enfim, tenham condições de vida digna e que o Estado faça esse papel. E ele acredita que ele estando lá, ele vai levar, né, a demanda dessa população até a gestão pública, para que a gestão pública, então, se estiver aberta para o diálogo e para escutar a população, possa fazer alguma coisa sobre isso, né? Porque tem duas coisas, por exemplo, você vai ver, por exemplo, no Congresso Nacional, que o Congresso Nacional se organiza por bancadas, né? E por isso que eu sempre digo, isso aqui, o que vocês fazem no conselho, nos conselhos, não é outra coisa do que política. Isso é política, isso é ser político. Aristóteles já dizia que nós somos um animal político por natureza, não tem como negar a nossa natureza, né? A democracia representativa, aquela que a gente elege, é uma democracia organizada a partir de interesses. E é assim mesmo. É assim mesmo, certo? Por que a gente tem partidos? Todos os partidos, em tese, deveriam representar determinados interesses do país. A gente não tem partidos que são mais vinculados aos trabalhadores? A gente não tem partido mais vinculado ao agronegócio? A gente não tem partido mais vinculado agora a, sei lá, a segurança pública? A gente não tem partidos que têm na sua essência a defesa da educação? Eu posso citar para vocês vários partidos, o que cada um desses partidos se identificam. Eles representam setores da sociedade, certo? No campo da democracia. E é por esses canais da política que chegam a essas demandas, né? É assim que chegam a essas demandas. Por que a gente não tem uma bancada popular? Porque boa parte das pessoas são pobres, né? Porque às vezes a gente acha que os mais preparados são os que mais vão nos representar. Então você vai ter um congresso completamente formado por gente que está muito distante da realidade dos brasileiros, certo? Então, e esse é o papel dos partidos. No caso dos conselhos, a gente tem a mesma lógica. Eu sempre digo que no conselho a gente reproduz um pouco o Congresso Nacional. É muito parecido, assim, pelo menos dos conselhos que eu mais conheço, é muito parecido. A gente copia praticamente o que é o Congresso Nacional e adotamos isso nos conselhos. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu falei no início antes. A concepção é o seguinte: ninguém se representa individualmente. Você tem que representar alguém, certo? A Fabiana não vai lá no conselho e falar em nome da Fabiana, não. Ela só pode ser conselheira em nome de alguma organização, alguma entidade, algum sindicato, movimento, sei lá, alguma coisa assim. Pelo menos na saúde também é assim. Você não vai sozinho. Assim como o cara que se elegeu vereador, deputado, ele não está lá por ele próprio, ele está pelo partido dele. Por isso eu sempre sou defensor da fidelidade partidária. Agora, isso aí também não é, né? O cara já passou por 10, 12 partidos. Nós temos, inclusive, um presidente que não tem partido, né? Nessa desconstrução da ideia do partido. Mas, enfim, você chega lá a partir de uma representação. Portanto, você representa um determinado interesse da sociedade, que é representado por esses partidos. Quando você vai lá no conselho, você representa a Associação de Moradores, né, do bairro São Joaquim. Você não vai sozinho, você vai pela associação, você vai em nome daquele grupo, daquele bairro. Então, a tua fala dentro do conselho, ela deve representar os interesses da comunidade que você está lá. Você não está sozinho. Isso é a legitimidade que você tem. Então, se no Congresso a gente vai pelos partidos, nos conselhos a gente vai pelas entidades. No caso dos conselhos, as entidades é que são conselhos. As entidades é que são os partidos, em tese. Ele é tão parecido que às vezes a gente reproduz o que acontece lá em cima. O Jorge é eleito pelo PDT e daqui a 2, 3 meses ele já foi lá para o PSB. Daí daqui a pouco ele muda e vai para o PSDB. E vai mudando. Não acontece também às vezes no conselho assim, né? Ele não representa mais a associação de moradores. Agora ele representa a pastoral de não sei o quê. Ele mudou a identidade. Não tem lideranças que mudam a identidade e continuam lá no conselho fazendo isso, né?
Isso é muito comum, na saúde pelo menos é muito comum, né? Aí daqui a pouco ele saiu de lá e agora ele representa o sindicato dos trabalhadores, não sei o quê. Ele representa o sindicato, né? A gente também tem os nossos vícios, mas sempre tem que representar alguém. Ele está sempre em nome de alguém, né? Muito parecido com o Congresso Nacional. A gente tem o que nos conselhos? Em geral, a gente tem uma mesa diretora do conselho. Tem o presidente, o secretário, enfim, alguém que coordena o conselho. Como é que a gente faz essa eleição? Faz a eleição entre os membros do conselho, né? Então, chega um momento que a gente tem que fazer a eleição. Municípios pequenos, isso é muito mais tranquilo, mas em municípios maiores, às vezes dá briga. Às vezes dá composição de chapa e vai para votação. Exatamente a mesma coisa que o Congresso Nacional faz. Ele tem uma mesa diretora, né? O presidente do Congresso, o presidente da Câmara ou do Senado, e aí tem o primeiro secretário, o segundo secretário, enfim, que são os que compõem a mesa diretora da Câmara ou do Congresso ou dos senadores. Nós fazemos exatamente a mesma coisa no Conselho, muito parecido. Mas ainda na saúde, a gente tem comissões. Tem comissão de fiscalização, tem comissão de educação permanente, tem comissão de saúde do trabalhador, tem comissão de, sei lá, né, saúde da mulher, tem comissão do DST-AIDS, tem várias comissões assim, só estou citando 5 aqui. O que, que a gente tem no Congresso Nacional? Comissão de Constituição e Justiça, comissão de, os mais importantes, comissão de Direitos Humanos, a comissão, enfim, várias comissões, exatamente a mesma coisa, muito parecido com com a democracia representativa. Porém, aqui a gente está falando da democracia participativa, em que as pessoas participam desses espaços, certo? Então, talvez um dos limites que a gente tenha hoje era exatamente essa ideia de reproduzir aquilo que o Congresso Nacional é na nossa experiência participativa brasileira, seja nos diferentes conselhos que o Brasil tem de políticas públicas, né? Então, é importante frisar essa ideia. Estamos falando aqui que quem nós achamos, e por isso estamos no conselho, de que a participação popular, ela não pode ser apenas ela não pode se restringir apenas no voto, né? É mais do que isso, é a gente continuar participando, continuar incomodando a gestão se precisa incomodar, continuar fiscalizando se precisa fiscalizar, continuar controlando os gastos se precisa controlar, né? E continuar sendo propositivos na construção das políticas públicas, porque, volto a insistir, todos nós estamos vinculados, todos os conselhos estão vinculados a políticas públicas. É nosso papel nesses espaços sermos propositivos também, que significa o quê? É construir, né, junto com os gestores, uma melhor política pública, porque, por princípio, o que a gente tem é o seguinte: quanto mais participação popular na formulação, na formatação e, inclusive, na execução das políticas públicas, ela sempre será melhor. Sempre será melhor do que simplesmente uma política pública sair da cabeça de alguns iluminados numa sala da secretaria lá, né? O diálogo com a sociedade, do diagnóstico, escutar o que as pessoas precisam e, a partir disso, num diálogo permanente com a sociedade, a gente elaborar as políticas públicas, elas tendem sempre a atender de forma mais satisfatória, eu diria assim, as necessidades da população. Então, esse basicamente é o princípio, esse é o argumento da nossa, um dos argumentos, né, do porquê a gente acha importante continuar apostando em espaços de controle social, participação popular e assim por diante. Então, isso eu queria deixar muito claro, é um espaço propositivo, é um espaço de fiscalização, é um espaço de controle, certo? É um espaço de diálogo, de construção permanente da política pública, né? E insisto com a ideia de que ninguém se autorrepresenta nos conselhos. Sempre você representa um segmento, um setor, um grupo, alguns interesses, né? Porque democracia é isso. Democracia é processo de construção, talvez de socialização e de construção de acordos a partir dos diferentes interesses que chegam. E os conselhos também não são nada diferentes em relação a isso. Então, tem a ver com a democracia participativa, né? Tem a ver com uma concepção de política pública que ela
amplia o seu diálogo com a sociedade, né? Tem uma concepção de política pública, e acreditem em mim, tem muitos gestores que não acreditam nisso. Tem muitos gestores que não têm, né, por princípio, a cultura de construção da política pública a partir do diálogo amplo com a sociedade. Vocês vão, ninguém vai dizer assim, ninguém vai negar isso. Nas campanhas eleitorais, sempre você vai ouvir os candidatos dizendo assim: nós vamos ouvir a população, nós vamos conversar com o povo, nós vamos conversar com eles, enfim, isso sempre é uma promessa. Mas quando eles percebem que o conselho começa a incomodar, né, e percebeu alguma coisa por aí, tornou público isso e começa a desgastar o gestor, aí ele vai vir para cima e vai dizer que nunca, que vocês não prestam, que vocês representam a oposição, que vocês ficam só incomodando, que vocês nunca são, né, ficam contentes com o que eles fazem, e assim por diante. Então, é isso. Então, tem gestores que não compactuam com isso. Inclusive, trabalham para desqualificar. Veja, no caso da saúde, que é a minha maior experiência, tem muitos conselhos em que os conselheiros são dominados pelos próprios gestores, né? São indicados por eles, inclusive que tem cargo de confiança na prefeitura que vai lá no conselho só para defender o prefeito, ou só para defender as ações da prefeitura. Isso é muito comum, né? Gestores públicos que cooptam conselheiros e conselheiras de modo que eles não os incomodem e aprovem tudo que eles querem nos conselhos. Isso também existe, né? Assim como tem deputados que são comprados por diferentes interesses no Congresso Nacional, inclusive pelo governo, com emendas parlamentares e assim por diante, aqui o vício também não é muito diferente. Nós também temos esses vícios, né? E talvez no próximo encontro a gente possa conversar e enumerar um pouco uma série de desafios que a gente tem, e um desses desafios talvez seja exatamente a gente impedir para que os gestores controlem os espaços do controle social e, portanto, o Conselho perde autonomia em relação à gestão pública e não tem essa capacidade de, né, coagir, se for preciso, controlar, se for preciso, propor, se for preciso, né, e assim por diante. Tem situações, tem lugares, tem experiências em que os gestores nunca receberam um conselho nem sequer para conversar com eles. O secretário nunca foi numa reunião do conselho. Né? Isso é muito comum. O secretário nunca apareceu na reunião do conselho. E muito menos vai levar a sério isso. Então, a gente tem experiências e experiências. Então, acho importante a gente sempre se convencer sobre isso. Nós estamos apostando num espaço que para nós é importante, porque é um espaço de construção de uma política pública, num diálogo mais amplo com a sociedade, a partir de uma concepção de democracia participativa. E por isso é importante a gente convencer as pessoas a participarem do controle social, né? A participarem dos conselhos. Eu sei que é muito difícil, cada vez mais é difícil. Talvez um dos desafios seja a gente identificar como é que no século XXI a gente pode fazer participação popular que não seja necessariamente essa nomenclatura que a gente tem hoje. Daqui a pouco a gente precisa inventar coisas diferentes, sei lá, a pandemia, quem sabe, vem nos ajudar a gente repensar o modelo participativo brasileiro. Tem um órgão governamental chamado IPEA, Instituto de Pesquisa Aplicada, que é do governo federal. Em 2016, 17, acho que o IPEA fez uma publicação. Se vocês forem lá na página, vocês vão encontrar. Ele tem uma revista, se não me engano, uma revista semestral, anual, que publica. E uma das revistas, ela foi dedicada exclusivamente a responder a seguinte pergunta: como as conferências nacionais moldaram as políticas públicas no Brasil? Olha que interessante, e foi muito legal. Porque a gente fez muitas conferências nacionais, certo? Com milhares de pessoas participando do processo de discussão das políticas públicas. A gente teve conferências de centenas de temas, né, no Brasil, pelo menos num período um pouco antes desse governo, né? Por quê? Porque havia uma compreensão de um grupo de gente que estava no governo que apostava na participação massiva da sociedade. E é de lá que saíam vários programas que depois viraram grandes programas sociais, inclusive no governo federal, né? Então, é interessante vocês lerem, sobretudo para quem desacredita nesses nossos exercícios de conferências por aí, porque é importante sempre reafirmar para as pessoas que é isso que vai fazer com que, sei lá, a tua demanda histórica em algum momento alguém possa atender, porque eu, como cidadão comum, tenho uma demanda, tenho várias demandas se fosse me consultar aqui em Passo Fundo. Se o meu prefeito aqui viesse me dizer assim: Jorge, o que tu tem
de demanda para o trânsito na cidade. Né? Se alguém pergunta para você sobre o trânsito lá de Jaguaruna, vocês têm opinião sobre isso, não tem? Tem coisas que você vai dizer para o gestor. Eu tenho. Eu não entendo nada de trânsito, não é a minha área, mas eu tenho certeza que tem pelo menos uns 7, 8 semáforos aqui que não valem a pena funcionar depois das 9 da noite. E eu vou dizer isso para o prefeito, se ele me consultar. Né? Se ele me perguntar alguma coisa sobre transporte, eu vou dizer para eles que as quebra-molas que a gente tem por aqui precisa arrumar, porque está estragando, né, o amortecedor do carro e não há nenhuma necessidade disso acontecer. E olha, eu sou alguém que não entendo nada de trânsito, não é a minha área, certo? Se alguém perguntar para vocês também, vocês têm opinião sobre isso. É por isso que, né, a gestão pública tem que ouvir as pessoas para dizer o seguinte: olha, não é só o Jorge que está reclamando do semáforo, tem uma boa quantidade de gente dizendo a mesma coisa que ele. Então, acho que tem razão. Vamos olhar, né? Se o seu João for lá e dizer, ó, eu acho que tem algumas pessoas na cidade que precisam de ajuda, ó, prefeito, porque os idosos aqui estão ficando meio abandonados. É uma voz solitária que, de repente, e aí o prefeito vai dizer, pois é, vamos ver. Agora, se tem 10, 12, 15, 20 pessoas falando a mesma coisa para o prefeito, ele vai dizer, opa, aqui tem coisa que a gente precisa olhar. Essa é a ideia, eu estou simplificando aqui. Essa é a ideia dos conselhos, né? Que a gente possa ampliar nossa força de reivindicação perante a gestão pública, de modo que ela ganhe consistência, insistência e ganhe política pública. Essa é a ideia da conferência. Bom, a gente fez 3, 4 conferências e todo mundo, ou muita gente na conferência, disse que a gente precisa melhorar o atendimento nas unidades básicas de saúde, que o nosso atendimento está muito ruim. Muita gente reclamou hoje na conferência. Se tem muita gente reclamando, então vamos olhar. Então tem alguma coisa errada aqui que a gente precisa melhorar, né? Se não fosse a conferência, as pessoas falando, se não tivesse esse espaço, se não houvesse esse espaço para as pessoas se manifestarem, nunca o gestor ia saber. Se eu sou o prefeito, ninguém reclama, ninguém fala, ou um que outro, de vez em quando, não vou levar a sério, né? Eu vou continuar achando, e eu completamente deslocado da cidade, vou continuar achando que está tudo bem, a gente está fazendo uma boa administração, uma boa gestão. Então, essa é a ideia do controle social, essa é a ideia do conselho, e é isso que vocês fazem. Estou falando uma coisa que vocês já conhecem, e é isso que vocês fazem, né? É isso que cada mês, quando a gente se reúne lá no conselho, a gente faz. E isso é muito importante, porque tem a ver com uma consolidação de um processo democrático. Isso não existe na ditadura. Tem conselho para vocês irem lá reclamar e dizer para o fulano que não está funcionando, né? Vai sofrer repressão, como sempre foi. Isso só é possível numa democracia, mas numa democracia ampliada. Dona Maria, não é suficiente você votar, Dona Maria. Dona Maria tem que ir lá no conselho também e participar. Tem que fazer a tua vida pública, ou a tua responsabilidade como cidadão. Isso significa ser cidadão, né? Nós não queremos ser cidadãos apenas na hora de votar, que aí a gente reclama o nosso direito de voto. Não, nós queremos ser mais do que isso. A gente quer, né, que tenhamos canais de participação popular. Por isso, pode ter o problema que tiver, pode ter os limites que tiver, pode ter os desafios que tiver. Até agora, a gente não inventou uma coisa melhor para participação popular que não seja o conselho. Está fragilizado, está difícil, as pessoas não estão mais indo, tem pouca gente hoje, são as mesmas pessoas nos últimos 20 anos, a gente não consegue renovar, não consegue mudar. É verdade, tudo isso pode ser verdade. Mas ou a gente, então, encontra uma outra forma de participação, até agora eu não vi, né? Ou a gente vai para casa e vai fechar tudo isso. E eu acho que se tudo isso acabar, se tudo isso terminar, a gente vai perder muito, porque mesmo que tenha muitos limites e muitos desafios, eu continuo achando que esses são espaços importantes de participação popular. Continua sendo um espaço de produção da democracia, de produção de políticas públicas, de controle, de fiscalização, de proposição e assim por diante. Então, eu sou um entusiasmo, sempre fui e continua sendo um entusiasmo dos conselhos. E aí, eu vou dar um exemplo de uma experiência que fizeram lá em Porto Alegre. A gente acompanhou um pouco pelo SEAP uma experiência chamada Fórum dos Conselhos, Mariane. Fórum dos Conselhos, que é um espaço de articulação de todos os conselhos das políticas públicas.
né? Eles faziam seminários, eles faziam encontros, debates, enfim, reuniões para pensar de forma coletiva e tal. Aqui em Passo Fundo tem uma coordenadoria dos conselhos na prefeitura. E tem um coordenador de todos os conselhos. Mas aí é ligado à prefeitura, né? Que faz esse papel de. Embora a gente tenha muitas críticas a ele, enfim, porque achamos que também não deve ser exatamente por aí, mas ele faz um pouco esse papel de intermediação entre as diferentes conselhos de políticas públicas, as suas reivindicações, e ele vai mediando, digamos, isso com o gestor público, com o prefeito, com as secretarias. Tem um pouco esse papel de, né, mediar a relação dos conselhos com os diferentes gestores da administração municipal. Né? São várias experiências que estão por aí. Essa que vocês estão fazendo aqui, reunir vários conselhos aqui e a gente conversar um pouco sobre isso, isso é importante. Tem lugares, aqui em Passo Fundo a gente tem. A gente tem o Fórum Municipal de Saúde. O que é o Fórum Municipal de Saúde? É como se fosse um outro espaço paralelo ao Conselho de Saúde. Que tal a gente ter um fórum da assistência, um fórum da política de idosos, o fórum da educação? Tem vários municípios que têm o fórum da educação, por exemplo, em que, e nesse fórum, a gente faz o seguinte, nesse fórum a gente reúne lideranças, entidades, enfim, que não necessariamente estão no conselho. No conselho são 32 entidades. Dessas 32, 16 são usuários, certo? Só que a gente tem mais do que 16 entidades na cidade. A gente tem 20, 30 entidades. Então, vamos juntar esse povo num outro espaço chamado fórum, que não tem formalidade, que não tem nada de lei, não tem nada disso, porque ele é exatamente uma iniciativa da sociedade civil, em que a gente vai debater o tema da saúde. E a partir desses debates no tema da saúde no fórum é que a gente vai pautar isso depois no conselho. Esse é o propósito, essa é a ideia. E aí, no conselho, então, a gente vai lá fazer o que precisa ser feito, né? Dentro daquilo que é, dentro daquilo que é possível. Nós podemos fazer isso em outras áreas também, para qualificar ainda mais, inclusive, a participação social e o espaço dos conselhos de saúde. Não, não só de saúde, o espaço dos conselhos, eu diria assim. Então, que tal a criar um fórum, fórum de política, fórum das políticas públicas, o fórum dos conselhos e assim por diante, para a gente poder, porque no fundo é o seguinte, quanto mais a gente agrega, quanto mais a gente traz pessoas, organizações, lideranças para a nossa pauta, ela ganha mais força política. E volto a insistir, estamos falando de política. Aqui a gente está fazendo política, certo? Por isso, inclusive, tem muita gente que, depois de ter participado desses espaços todos, viraram vereadores, né? Foram na carreira política mesmo partidária, que eu não acho nunca ruim. Eu acho que é legal, certo? Porque nós também achamos importante o espaço da Câmara de Vereadores, certo? Quando eu faço formação, por exemplo, estava ontem no Rio de Janeiro fazendo uma formação com o pessoal de lá, e eu disse o seguinte: agora a gente está discutindo o que lá na Câmara de Vereadores? Nesse exato momento, a maioria das câmaras de vereadores estão discutindo o PPA, Plano Plurianual. Ali se decide a vida da cidade para os próximos 4 anos. No PPA, o Conselho do Idoso lá de Jaguaruna já fez uma audiência pública lá com os vereadores para saber o que os vereadores estão pensando sobre a política do idoso? Certo? Já chamou um vereador lá e disse, ó, vereadora Mariani, o que tem no PPA para nós idosos, que vocês estão discutindo ali na Câmara? A Mariani vai dizer, ó, não tem nada. Então, por favor, a gente quer que você coloque, porque você, como vereador, pode apresentar uma emenda ao PPA. Faz uma emenda aí que a gente quer que você faça. Certo? Tem que usar essa estrutura nossa, e nós temos que saber como usar isso. Logo depois eles vão discutir a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária. De novo, o que está previsto esse ano para os idosos na cidade? Vão comprar uma van para a gente ir para as festinhas no final de semana? Não, não vão. Não, nós queremos ir para a festinha. Então, diga para o prefeito comprar. Então, tem que colocar no plano, porque se ele não colocar no plano, ele não vai comprar. Chama um vereador que vocês queiram e diga para o vereador qual é a demanda que vocês têm. Eu dizia isso para o pessoal da saúde. Querem construir uma unidade básica de saúde lá no bairro? Veja se isso está previsto no PPA. Se não está, acha um vereador e que ele apresente uma emenda à lei, certo? Ou ao plano, e faça valer e faça acontecer, entendeu? Isso é fazer política. Né? Por isso é importante alguém, um vereador, uma vereadora, que se identifique conosco, com o nosso campo, com as nossas reivindicações, com as nossas políticas, com os nossos conselhos, que nos defenda. Não tem problema nisso, né? Vamos eleger alguém que é do nosso
da nossa confiança, e é esse que vai fazer a ponte entre nós e o legislativo. Por isso que eu sempre insisto na ideia da política. Isso é muito importante. Se tudo que a gente está fazendo aqui, o que vocês fazem nos conselhos, é política por excelência. E pode se misturar com política partidária, não tem problema nenhum, porque parte do processo democrático, da democracia, das instituições democráticas absolutamente importantes para a democracia, são sim os partidos políticos. Tem problemas? Olha, a minha família, que tem 3 pessoas, tem problema. Imagina um partido que representa milhões de pessoas. É óbvio que tem problema, né? Mas esse é o canal que a gente tem para poder avançar na democracia e na política. Então, vamos utilizar, né? Dentro daquilo que a gente acha que é viável fazer. Então, eu estou me estendendo aqui, deixa eu ver o horário aqui, já é quase 9 horas. Não sei, acho que talvez eu fui muito amplo demais, mas eu queria deixar um pouco essa fala para vocês enfim, se sobrar um tempinho ainda aqui, Mariane, a gente conversar um pouco, ouvir um pouco de vocês, mas eu insistiria com essa ideia de que, primeiro, importantíssimo o que vocês estão fazendo, que é apostar nos espaços do Conselho, continuem fazendo isso, não vejo outra opção a não ser essa, para a gente ainda ter algum diálogo ao mesmo tempo com a sociedade e com os gestores públicos, que trocam a cada 4 anos, enfim, mas não tem outro lugar para a gente fazer isso. Sozinhos a gente não tem força. Juntos a gente tem muito mais força para reivindicar as nossas demandas.